E aí? Bora estudar um pouquinho mais? Vocês estão estudando? Estão mesmo? Cadê? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo papel aí na mão. Não tô vendo caneta. Você tá aí com o celular na sua mão, né? Você tá aí, né? Ah, cadê? Pega o material lá. Vai lá, vai. Te dou uns segundos. Vai, pega lá. Vai pegar sua apostila. Pega seu caderno. Pega uma caneta. Vai lá, vai. Anda. Pegou? Pegou mesmo? Então tá bom, já que você pegou, e eu não vou ficar falando pra câmera à toa, eu não vou ficar falando aqui como se você não estivesse aí me enxergando e me vendo. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, nós vamos conhecer um pouco sobre o carrinho de emergências clínicas, ou carrinho de emergência, carro de emergência clínica, tá? Ou o carrinho que vai ser utilizado em situações de emergência, em situações em que a vida do meu paciente está em risco iminente de óbito, tá? Ele tem o risco de morrer e é por isso que esse carrinho vai estar presente, ele vai estar sendo utilizado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje, claro, com a sua característica, com a sua importância, principalmente porque ele pode sofrer alterações com base aí na instituição de trabalho, na instituição hospitalar, no pronto atendimento, onde vocês estiverem. Então ele pode ter mudanças de um local a outro, mas existem alguns itens, existem algumas características que são peculiares a todos. Existem alguns detalhes que vão fazer parte de todos os carrinhos de emergência, todos eles. Tá? Em condições gerais, é claro que eu vou falar isso em aulas, eu vou falar assim, não, tá repetindo, sei lá, vem de novo. Claro que eu vou falar isso em aula, tá? Mas em condições gerais eu já posso falar que ele vai ser usado em emergência, é carrinho de emergência, é lógico, vai ser usado em situações de emergência. Ele terá ali a importância porque todo e qualquer material que é necessário para uma situação de emergência, seja ela qual for, logicamente que ele é montado pensando-se nas principais emergências, eu tenho o material à minha mão. Eu tenho ali naquele momento o material que eu preciso, o equipamento que vai ser necessário, o equipamento que vai ser utilizado. Então o meu carrinho de emergência ele tem a função básica de me fornecer os materiais, me fornecer os produtos, os medicamentos, os equipamentos, para que eu faça o uso nas situações de emergência o mais rápido possível. Porque se não fosse pelo carrinho, se não fosse pela presença dele, seria algo assim, meu Deus, tá tendo uma parada cardiorrespiratória, emergência, vamos lá, pega lá. Doutor, pera aí, eu vou lá buscar o medicamento. Aí volta. Aqui, doutor, cheguei com o medicamento. Tá bom, então vai lá, acesso venoso. Não, doutor, pera aí, eu vou lá buscar o catéter e... Aproveitando, vai precisar de soroterapia? Você vai precisar de quê? Não, vai. Pronto, doutor, trouxe tudo, trouxe o catéter. Cadê o desfibrilador? Pega o desfibrilador. Que desfibrilador? Cadê ele? Pera que eu vou lá buscar. Então assim, imagina a situação, se é emergência, se é uma situação de risco iminente de óbito, um risco iminente de perder vida, imagina se eu vou ter que ficar tendo tempo de sair, ficar tendo tempo de olhar, ficar tendo tempo de buscar material e... não, eu preciso disso agora, vai lá e busca. Não, preciso agora. Carrinho de emergência está lá para isso. E ele vai contornar essa situação o mais breve possível. É lógico que vai ser assim, mas professor, eu sei que nós não sabemos que tipo de emergência que é. A gente não tem nem ideia, qual vai ser a emergência, eu não sei. Não, porque hoje eu vou entrar no meu plantão e eu vou usar meu carrinho de emergência porque eu estou sentindo na conspiração cósmica do infinito, porque a conjuntura astronômica de Órion com Netuno fala que eu vou atender um paciente de parada. Isso não existe. Ou, como diria mais... Isto não existe. Por isso o carrinho de emergência existe para qualquer emergência. Por isso que carrinho de emergência está lá. Ele é voltado para atender qualquer situação. As mais comuns.
as do dia a dia. E nós, utilizando carrinho de emergência, não se esqueçam, o uso do carrinho de emergência não é para a patologia. O carrinho de emergência não é para a doença do paciente, não é para o problema que ele está desenvolvendo. O carrinho de emergência não é para diagnóstico da doença dele, para trabalhar com a doença dele. Mas o carrinho de emergência ele é usado para estabilizar o quadro do paciente. Um quadro emergencial. Uma situação na qual a vida dele está em risco. E ele vai ser usado para isso. Agora, estabilizou o quadro? O paciente está bacana, filezinho? Aí sim vai ser feito todo o tratamento. Aí sim serão feitas as intervenções. Então, bora comigo! Vamos conhecer esse cara aqui, ó. Vamos falar sobre ele um pouquinho. Vamos entender a dinâmica de trabalho e a importância. E claro, as possibilidades da sua construção, da sua formatação. Portanto, carrinho de emergências clínicas, ou carro de emergências, ou carrinho de emergência, é um móvel. Tá? Você achou que era carrinho, né? Você achou que era carrinho. Você ia ficar igual com o controle remoto, igual tem shopping. Tá? Não, carrinho é o nome que é dado a este armário, a esse dispositivo. Tá? Aqui eu coloquei duas fotos de carrinho de emergência. Os dois são carrinhos de emergência, os dois. Só que eu coloquei para mostrar para vocês que, apesar de serem carrinhos de emergência, são carrinhos diferentes no quesito de aquisição do hospital, são carrinhos diferentes no que diz respeito à compra pelo hospital, mas alguns itens, todos eles vão apresentar em comum. Aqui ó, esse aqui está aqui bonitinho, esse aqui, suporte de soro, gavetas para colocação dos materiais, dos equipamentos, dos dispositivos, equipo, soro, medicações, ambu, tubo, sonda, o que for necessário. Aqui vai dar para ver bonitinho, tá? Uma prancha rígida. Para que serve prancha rígida no carrinho? Para que eu vou ter uma tábua de RCP no carrinho? RCP significa? RCP. Sabia que você ia lembrar. Reanimação cardiopulmonar. Pra que eu vou ter uma tábua de reanimação no carrinho? Pra quê? Pensa. Pra que eu vou ter uma tábua de reanimar paciente? Agora imagina, o paciente está lá no hospital, o paciente está lá no leito, maca, seja lá onde for, ele tem uma parada, você vai reanimá-lo. Se não tiver uma superfície rígida, você consegue? Se não tiver uma superfície bacana, rígida, você consegue fazer a contração do tórax adequada para voltar ao padrão ventilatório e circulatório? A prancha serve para isso, a tábua serve para isso. Para você posicioná-la abaixo do seu paciente para te dar uma superfície rígida, para você fazer a manobra de emergência quando for necessária. Ele ainda terá um cilindro de oxigênio e um desfibrilador. Então, é um carrinho de emergência? É um carrinho de emergência. Os modelos são diferentes, mas as características são as mesmas. As condições de existência são para as mesmas. Reverter os quadros de emergência, estabilizar a situação de vida do paciente, não deixar que ele morra, impedir a morte do paciente. O carrinho de emergência, tá, um breve histórico sobre ele. Ele foi criado aí, inicialmente, no Instituto ECRI por Joe Nobel. Era um médico residente no Hospital da Pensilvânia, na Filadélfia, em 1965. Ele foi projetado e foi patenteado por ele. Ele ajudou esse carrinho, tá? Ele ajudou a melhorar a eficiência dos profissionais dentro do hospital quando envolviam situações de emergência, permitindo que esses profissionais, permitindo que médicos, permitindo que enfermeiras economizassem tempo, aumentando a chance de salvar a vida de uma pessoa. Economizassem tempo em que sentido? Buscar material, buscar o medicamento, buscar os itens para atender a emergência. Então as assistências, os cuidados emergenciais depois que foi criado esse carrinho se tornaram mais eficientes, se tornaram melhores. A chance de vida de um paciente aumentou consideravelmente. O conteúdo do carrinho varia, é o que eu falei, ele muda de hospital para hospital, mas em condições gerais existe aí alguns itens, equipamentos, dispositivos, medicamentos necessários para tratar uma pessoa
que esteja em condições clínicas de emergência ou em uma parada cardíaca. Então o carrinho ele serve para trabalhar nessas situações. Tem itens que são gerais, mas ele pode ter alteração aí de instituição para instituição. O primeiro carrinho de emergência foi chamado de carrinho de colisão cardíaca. Olha que bonitinho. Imagina se fosse hoje. Traz aí a colisão cardíaca. Pega o carrinho de colisão. Imagina. Aí o paciente ia ficar deitado lá, assim, os familiares, melhor dizendo, porque o paciente está inconsciente. Os familiares, meu Deus do céu, carrinho de colisão cardíaca, nu. Eles vão jogar o paciente num carrinho. Então assim, mudou. Carrinho de emergência. Foi criado no Bethany Medical Center, em Kansas. A unidade primeira, a primeira unidade de cuidados cardíacos. Ah, mas você falou em 65. Realmente eu falei. Mas em 65, carro de emergência. Em 62, carro de colisão cardíaca. Depois ele foi melhorando, de 62 até 65, onde ele passou efetivamente a ser o carrinho de emergência. O primeiro foi fabricado pelo pai dos médicos e tinha um ambu, um desfibrilador com as suas pás, uma placa, uma tábua para reanimação e tubos endotraqueais. O básico inicialmente. E depois eles foram aprimorando, eles foram melhorando para chegar ao carrinho que temos hoje, para chegar às condições que nós vivenciamos hoje. Outro modelo está ali, ó. Mas percebam, gavetas, oxigênio e aspirador, oxigênio que atrás, aspiradorzinho, desfibrilador, suportezinho de soro. Então são itens gerais que eles vão apresentar. Carrinho de emergência é uma estrutura móvel, então ele tem, ó, aqui embaixo, ó, rodinhas. Ele vai conter essas rodinhas, que vai ser constituída, que vai estar presente gavetas com materiais, com medicamentos, gavetas com equipamentos que serão necessários para quê? Qual que é a finalidade, qual que é o objetivo? Atender os pacientes em situações de urgências ou emergências médicas. Atender o mais breve possível, garantindo uma manutenção de vida e, claro, uma melhora do paciente. Então ele existe para isso, está lá para a gente desenvolver. Basicamente, o que é que o carrinho tem? Um pedestal, um suportezinho de soro. Ele apresenta um suporte para um cilindro de O2 e até mesmo para um cilindro de oxigênio. Gavetas, ele terá gavetas. Rodinhas, os rodízios, para serem deslocados onde for necessário. Um suporte e um desfibrilador, ou um monitor cardíaco junto a um desfibrilador, um tampo, tá? Uma tábua, uma parte superior, que a gente disponibiliza o material necessário, a prancheta para anotação, formulários, um puxador, uma alça, para poder puxar, poder empurrar, para ficar mais fácil. Tomadas que estarão na parte traseira ou lateral, uma tábua de massagem cardíaca, tá? Uma tábua para ressuscitação, para reanimação cardiopulmonar, de forma que eu possa conduzi-lo para onde for necessário, de forma que eu possa utilizá-lo nas emergências com uma rapidez e eficiência que até antes dele não existiam. Os objetivos do cuidado com o carrinho. Para que a gente tem que ter cuidado com o carrinho? Primeiro, logicamente que o carrinho ele é importante, porque dentro dele tem medicamentos, tem materiais, tem equipamentos que vão fazer parte das situações de emergência. Então é importante que haja um certo padrão. E cada hospital tem o seu. Cada hospital segue o seu protocolo. Então, olhe no protocolo da sua unidade quais são os itens padronizados para o carrinho dela. É importante. É feito o cuidado com o carrinho para padronizar as rotinas de testes e manutenção, rotina de organização do carrinho, de checagem dos funcionamentos, de gaveta, do rodízio, tá, do desfibrilador. Imagina, esquece de fazer testagem, esquece de fazer a checagem. Dando a emergência, na hora que chegar lá o desfibrilador não funciona, ou na hora que pega o carrinho as rodinhas quebram, ele cai no chão. Então assim, tem que fazer teste e até limpeza do carrinho e dos seus componentes. Aí vem laringo, desfibrilador, o que tiver. Definir as responsabilidades sobre o carrinho, o que cada profissional tem baseado no carrinho de emergência. E claro, o objetivo dele é oferecer uma assistência segura, eficiente e principalmente aí, ó,
de qualidade para os clientes que estão sendo atendidos na unidade hospitalar, seja lá qual for o setor, seja lá qual for a parte do hospital. Quem é que vai precisar desse carrinho de emergência? É claro que aqui está escrito aqui as situações, tá, de uso desse carrinho. O ideal é que não seja usado, tá? Então, o ideal é assim, quem vai ser usado? Ninguém. Ninguém vai precisar, todo mundo vai estar de boa, ninguém vai passar problema não. Mas se acontecer, qual que é a indicação desse carrinho de emergência? Paciente que esteja no hospital, paciente que esteja no ambulatório, que passe por uma necessidade de atendimento emergencial, apresentando aí uma parada cardiorrespiratória, apresentando alguma alteração na ventilação, algum comprometimento de via aérea. Pode ser aí um paciente que está apresentando uma instabilidade hemodinâmica progressiva, está tendo lá uma deficiência circulatória, uma hipoxemia, uma hipotensão, está tendo ali um choque, está entrando em estado de choque. Estado de choque, hemorragia, pode ser empregado carrinho de emergência, erupções cutâneas, lesões, claro, comprometendo vias aéreas, perda súbita da consciência e até mesmo quadros de convulsão. Podem ser situações que nós vamos utilizar o carrinho. Normalmente a ideia principal é ter o carrinho, saber onde ele se encontra, ter os cuidados para que ele esteja pronto para ser utilizado, mas nunca usar. O ideal do carrinho de emergência é existir, mas dar preferência a não ter situações para usá-lo. Mas se acontecer, ele vai estar lá pronto para ser utilizado. Se surgirem situações onde é importante realizar essa manutenção, esse cuidado junto ao paciente, ele vai ser empregado para melhorar a situação clínica dele. Fora isso, o ideal é que não seja utilizado. O ideal é que ele não seja empregado no processo de cuidado e assistência. Ok? Não sai daí. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço!